Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal Quebra. Hoje nós iremos continuar a nossa aula sobre o contrato social e o estado social. Hoje nós vamos falar sobre o estado social mais, porque eu dei uma pincelada nas últimas aulas. Aí depois a gente falou sobre o estado natural e hoje a gente vai falar sobre o estado social. Particularmente também sobre o contato social. Então a gente vai falar sobre aqueles caras de novo. Hobbes, Locke e Rousseau. É isso que a gente vai falar hoje. Evitabilidade de alterar o estágio de convivência social propõe um mecanismo que se dê, eles propõem um mecanismo que dê conta dessa passagem, que é o contrato social. Beleza, vamos tentar entender o que é que está dizendo essa passagem aqui. Eles dizem que é um processo que é inevitável, que uma hora ou outra iria acontecer o estágio de sociedade civil. Eles estão dizendo que uma hora ou outra os organismos eles iam se tornar organizados e tão organizados que haveria uma hora que eles iam ter que fazer o contrato social, iam ter que postular as coisas de uma forma legal, vamos dizer assim. E nós vimos anteriormente que isso não era bem assim, desse jeito, mas para esses autores, os contratualistas, era desse jeito. Lembrando que isso começou com o Estado absolutista, tá certo? Lembrem-se disso. Então vamos começar por Hobbes, que tem bastante coisa sobre Hobbes hoje que a gente vai falar. Então, para Hobbes, o contrato social ele era um pacto em favor de terceiro. Olha as ideias do cara, mano. O que seria isso? Ele está dizendo que você, isso dentro do direito é chamado de contrato em favor de terceiro, que é quando você cede em favor de outra pessoa. Está fazendo um contrato para outra pessoa. Essa era a ideia de Hobbes, que a gente estava fazendo um contrato por rei. Por isso que era legítimo. É firmado entre os indivíduos com o intuito de preservação de suas vidas. Então, em troca, é muito simples. Em troca, isso me lembra muito o pessoal anarcocapitalista que fala muito isso. Olha, em troca de eu não passar o fuzil na sua cara, você vai legitimar o meu poder, tá ok? É simplesmente isso. É a preservação da sua vida que está em jogo aqui. É só isso. Isso é que você ganha. Então essa era a ideia do Hobbes, mas só que ele não dizia que era o Estado que fazia isso daí. Ele dizia que eram as pessoas que faziam isso. É isso que a gente vai ver mais para frente. Então o intuito era a preservação das suas vidas. Aí eles transferem a outrem, não participe. Nesse caso aqui, ele está dizendo que não tem uma relação jurídica, é um ser que não tem uma relação jurídica entre essa briga de preservação de vida, que no caso ele é o terceiro desinteressado, que depois fica interessado, depois que faz o contrato social, ele é o terceiro interessado, mas interessado por procuração. Isso aqui é interessante eu comentar. Todos os seus poderes, não há aqui ainda que se falar em direitos. Claro que não. Não são direitos, cara. Pois esses só aparecem com o Estado em troca de segurança. Olha só que da hora isso aqui, cara. Você é. Isso me lembra muito aquela questão, tanto em Roma quanto na Grécia, principalmente na Grécia também, tinha um negócio chamado morte civil. O que era morte civil? Morte civil era tipo, você tá banido de tudo, cara. Você não existe. Tanto é que começava a herança. Cara, você é decretada a morte civil, já começa o direito sucessório já a partir dali. Parece que hoje existe a morte civil 2.0, que é aquilo que a gente conhece como cancelamento. Aí ele argumentava que existia uma guerra de todos contra todos. Aí o grande questionamento que eu tenho é: essa guerra de todos contra todos acabou com a formulação dos estados? Ou, pelo contrário, elas se tornaram muito mais institucionalizadas? Esse é um ponto aqui muito perigoso, galera. Será que você já parou para pensar nisso? Porque a ideia de Hobbes é que as guerras iriam acabar, mas elas não acabaram. A Primeira e a Segunda Guerra vieram de estados modernos, que seria a guerra de todos contra todos do próprio estado de natureza. Aí, esse ponto aqui de estado de natureza, meu amigo, quantas pessoas tentam decifrar o estado da natureza? Alguns dizem que é mal, a natureza do ser humano é mal, é a pura maldade. Alguns dizem que é boa. A minha opinião é que ela é o que é.
como eu disse no vídeo de ontem, as coisas são como são. Quando eu digo que as coisas são como são, eu estou dizendo a mesma coisa do princípio da caixa. Se eu não me engano, era Schrödinger que dizia isso. E é assim que eu entendo o estado da natureza, da mesma forma do paradoxo de Schrödinger. O estado de natureza do ser humano, ele é algo dentro do tempo e espaço. A gente consegue calcular a trajetória de um míssil, mas sempre existirá alguma coisa que pode atrapalhar nessa trajetória. E é assim que eu entendo o estado de natureza do ser humano. Não há como eu definir algo que pode ser mudado em questão de milésimos de segundo. No máximo que eu posso fazer é calcular uma curvatura, mas nunca será uma medida exata. Eu posso calcular a possibilidade, mas nunca posso calcular o que é. E é assim que eu entendo o estado da natureza do ser humano. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, o ser humano é puramente maldade, ou então ele é puramente bom, não seria preciso o suficiente. Mas enfim, vamos continuar. Os homens despojam-se dos direitos que ele possui e as possibilidades em troca de receberem a segurança do Leviatã. Então a ideia dele é que o ser dotado de direitos que não existe direito porque é fuzil na sua cara, você vai ter a possibilidade, isso aqui é interessante, você vai ter a possibilidade de ter direito ainda por cima. Você não tem direitos, você vai ter a possibilidade de ter direitos. Porque o Leviatã vai tentar proteger você. Você vai receber a segurança dele. O Estado é caracterizado como o Leviatã, que é um monstro, como se fosse um monstro que protege as pessoas. Mas só que ele ainda continua sendo um monstro, algo grotesco, tal. Que o designa como Deus mortal, porque a ele, por debaixo do Deus imortal, devemos a paz e a defesa da nossa vida. Lembrando que Hobbes ele era puxa-saco do monarca. Então, obviamente que ele vai dizer que o Leviatã, ele é mortal, é um deus imortal. Está abaixo de Deus. Óbvio, cara. Porque se vocês se lembram das aulas que a gente já teve, o monarca precisou do poder divino para ele conseguir agariar e formar um estado mais organizado. Depois disso daí, ele recorreu ao poder legal para poder frear o poder eclesiástico. Então foi tudo uma questão de interesses que foram acontecendo e o rei ele teve que se moldar conforme essas coisas estavam acontecendo. Então eu diria que não foi algo natural, mas foi sim uma jogada de sorte. Simplesmente teve a oportunidade e ele disse, vamos lá. Esta dupla denominação resulta fortemente no estado absolutista. Óbvio, cara. Se era o que ele defendia, mano. Em realidade, metade monstro e metade deus mortal era a ideia do estado absolutista. Porque ali era duas frontes. Ou você me ajuda, ou é fuzil na sua cara, mano. Simplesmente isso. Muitas vezes, isso aqui é engraçado, mano. Porque eles diziam, se você não tem direito, isso aqui é um ponto muito interessante, que vem da questão do direito natural. Se você não tem direito antes de existir um Estado, você não é nada, mano. E era assim que era pensado para Hobbes na obra dele. Você não é nada, mano. Se você estiver fora do contrato, se você estiver fora do clube do Estado, você é uma persona não grata. É morte civil para você, cara. O único caminho para erigir um poder comum que possa alcançar os homens das agressões estrangeiras. Essa daqui é a campeã. Esse argumento ele é usado até hoje para se defender o Estado. Que a ideia é que é necessário existir um poder comum para se defender dos estrangeiros, ou das agressões estrangeiras e das injúrias recíprocas. Só que existe algo que até o Clausewitz ele falava muito, que é aquela questão de sentimento, a política na guerra. Isso era algo que Clausewitz ele falava muito. E existe um sentimento que pode ser encabeçado pela ideia política, e esse sentimento faz com que o soldado ele lute. Será algo, por isso que eu digo, Clausewitz ele era muito mais psicologia da guerra do que propriamente guerra. Era muito mais sobre a psicologia da guerra do que a própria guerra. Eu falo muito isso daí sobre Clausewitz. Logo, essa ideia de poder comum para defender as agressões ela se torna um sentimento. E vocês vão ver
que isso acontece na vida real muito mais do que essa teoria dele. E existe uma guerra aí que está provando isso. Existe uma guerra que está acontecendo aí que está provando o que eu estou falando. Não interessa o Estado, interessa que o cara quer defender onde ele mora. Então esse sentimento ele independe da existência de um Estado, cara. Porque muitos dos caras que estão na guerra lá, eles pensam, mano, se perder aqui eu vou perder minha terra, mano. Onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu fiz tudo. Eu vou defender essa porra, mano. Aí existem pessoas também que estão junto com ele que vão ter a mesma ideia, mano. Aí tem que defender essa porra e vão pra cima, sem depender de uma nacionalidade. E agora a gente vai ter mais coisas interessantes aí. Vamos lá. Então, além de não sofrer mais agressões e impedir que essas agressões sejam feitas, vai assegurar que possam se alimentar e que possam viver satisfeitos da sua própria indústria com os frutos da terra. Então aqui ele está garantindo a alimentação, a habitação, a produção. Isso aqui é algo que existe até nas constituições mais modernas, existe essa questão. Alimentação, habitação, lazer também pode entrar aqui. E produção, produtividade. É isso que ele está dizendo aqui. Dentro do Estado você estará seguro, você terá alimentação, você terá lazer, você vai poder viver, vai poder produzir os frutos da terra. Ou seja, o que tem aqui é meu, a terra é minha, porque é assim que o Estado ele é. A terra é minha. Já que você está usando algo que é meu, eu estou cedendo a terra para você, você vai produzir nela e vai ter que me pagar uma proporção. Isso aqui é o que nós chamamos hoje em dia de imposto de renda. Reside em conferir todos os seus poderes e toda a sua força a um homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir todas as suas vontades mediante a pluralidade das vozes a uma só vontade. Isso aqui ele está falando sobre o poder representativo, a representatividade das ideias. A gente conhece muito hoje porque isso aqui é a ideia que nós temos de democracia de representantes. Democracia de representantes legais ou de um representante, que era essa época aí. De forma que a sua pessoa ela aceite e reconheça como se fosse ela o autor do que o que essa pessoa está fazendo. Ou seja, o representante é como se fosse a própria pessoa, é como se você desse poderes a essa pessoa representar você na justiça. Uma procuração, desse uma procuração. Essa é a ideia. É como se fosse você ali. E ele diz, representante da pessoa, no caso de possua ou de que cause. Então, tudo aquilo que tem, você também tem. Tudo aquilo que ela faz, você também faz. Toda a merda que ela fizer, você também é culpado. Naquelas coisas que concernem a paz e a segurança comum, submetendo todas as suas vontades à vontade dele. E todos os seus juízos ao juízo dele. Aí aqui ele já muda a situação para, tipo, dizer que você, beleza, já que você tem tudo isso, nada mais justo do que toda a vontade desse soberano ou dessas pessoas ser atendidas e os juízos deles sejam o juízo de todos. Se ele dizer para você, eu quero ter o direito de deflorar a sua esposa, é um direito que eu tenho como rei. A única coisa que você vai poder fazer é, tá bom, vai lá, mano. Só faz o favor aqui, ó, usa camisinha, preservativo, tá certo? Para não... E vê se não estraga muito, tá certo, rei? Que depois eu vou... Tipo isso, mano. A ideia dele é essa. Você tem que se submeter à vontade do rei ou dessas pessoas, porque elas são você. E se é você, você já aceitou. É essa a lógica aqui dele. E aqui é o fechamento do que acontece com essa questão de Hobbes. O que o Hobbes fala? Ele fala sobre o asseguramento dos interesses da sociedade política e especificamente do soberano. Óbvio, cara. Se você está nesse canal, eu acho que você já pegou a malícia da coisa há muito tempo. O Estado e o direito se constroem pela demarcação de limites pelo soberano. Claro, mano. Por não ser participe na convenção instituidora, recebendo por todo desvinculado o poder dos indivíduos. Tem aberto o caminho para o arraigamento de sua soberania. Aqui está dizendo que o rei ele não participa da convenção instituidora do direito no Estado absolutista. Avá.
Não é só porque ele não está lá que não tem os bracinhos dele lá. E aí diz que é desvinculado o poder dos indivíduos para ele, foda-se. E aí ele é o soberano, como ele sempre quis ser. Desde a época do feudalismo, quando tinha muita briga, o que o rei mais quer é isso. Ter a sua soberania, ter uma forma da sua soberania não ser questionada. Todo rei quer isso. Todo príncipe, ele quer isso. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima a gente vai falar sobre Locke e talvez de Rousseau. Ixi, vai ser mais 2 aulas aqui. Locke vai ser uma aula completa e Rousseau. Então espero vocês nas próximas aulas aí. Até mais.